O programa a seguir contém linguagem e imagens perturbadoras. Recomenda-se critério ao espectador. Eles são as pessoas mais ricas do mundo. Eles têm jatos particulares, têm comunidades privadas, têm ilhas particulares. E com todo esse dinheiro, vem um poder incrível. Eles acham que merecem governar o mundo. Sem os ricos não haveria um planeta para girar em torno deles. E acesso exclusivo aos círculos mais secretos. Está tudo em segredo. E, portanto, tudo é possível. Mas quanta influência esse grupo de elite realmente possui na América? E qual é o seu plano final? Eles controlam a nossa mídia. Eles têm influência sobre o nosso sistema político. A questão sempre se resume a isso. Estariam os bilionários controlando o governo dos Estados Unidos? Há quem acredite na existência de um livro. Um livro que contém os segredos mais bem guardados dos Estados Unidos da América. Um livro cuja existência é conhecida apenas por poucas pessoas. Mas se tal livro existisse, o que ele guardaria? Fortunas secretas? Estratégias secretas? Alianças secretas? Será que realmente existe um livro de segredos dos Estados Unidos? (2 de abril de 2014) Em uma votação de 5-4, a Suprema Corte decidiu que o governo não pode limitar a quantidade de dinheiro que os doadores podem dar a candidatos, comitês e partidos políticos. A chocante declaração dá aos americanos super ricos livre arbítrio para gastarem seus bilhões em contribuições de campanha. Hoje, mais do que nunca, os bilionários podem exercer influência sobre a nossa vida pública. E isso porque agora eles têm uma capacidade limitada para financiarem causas políticas e para financiarem seus projetos. Essa é apenas uma parte de um plano muito maior para mudar drasticamente o sistema e beneficiar pessoas como eles e seus amigos e sua suspeita rede de dinheiro. A decisão ampliou uma lei de 2010, conhecida como Cidadãos Unidos, que abriu caminho para os comitês independentes apenas para despesas ou super PACs, permitindo que os bilionários contribuíssem com candidatos políticos a quantia que quisessem, sem serem expostos ao público. A decisão dos Cidadãos Unidos pelo Supremo Tribunal Federal afastou qualquer tipo de proibição de empresas doarem dinheiro para campanhas políticas. E a questão sempre se resume ao equilíbrio e à fiscalização. Estariam os bilionários controlando o governo dos Estados Unidos? É dinheiro obscuro. Não temos ideia de quais bilionários estão realmente investindo suas fortunas em nossa política e, quem sabe, corrompendo nossa política. Indivíduos ricos podem dizer que estão fazendo uma coisa e, na verdade, apostarem em um político ou então em uma causa completamente contrária. Não há divulgação. Está tudo em segredo. E, portanto, dessa maneira, tudo é possível. Se as pessoas têm muito dinheiro, elas podem encontrar maneiras de ocultar, até certo ponto, os gastos desse dinheiro. E se você estabelecer uma lei que diga que você deve divulgar isso, eles encontrarão maneiras de dar dinheiro a outros grupos. Teria a política se tornado um jogo de homens ricos? As doações em massa a candidatos políticos seriam outra forma de os bilionários exercerem sua necessidade intrínseca de controlar a sociedade? Os bilionários tentam influenciar o processo político e o sistema político, porque isso permite influenciar as leis que serão aprovadas. Mas isso é uma manobra arriscada, porque no final isso acaba nas mãos dos eleitores. Bilionários criam vários grupos de fachada lobistas e também criam programas de alcance social. A quantidade de dinheiro que essas pessoas têm pode moldar a sociedade. Não há nenhuma dúvida de que alguns desses bilionários possuem interesses egoístas em se aprofundarem tanto na política como fazem. Não é apenas
uma ideologia. Eles são empresários, querem cortes nos regulamentos. Eles não querem que seus privilégios fiscais sejam reduzidos de forma alguma. No início da era do Super PAC, os bilionários conservadores Dave e Charles Koch se tornaram dois dos primeiros jogadores importantes, contribuindo com centenas de milhões de dólares para organizações de livre mercado, assim como grupos que fazem lobby contra o Obamacare. O liberal George Soros está a caminho de doar mais de 28 milhões para grupos democratas em 2020. A desigualdade de riqueza poderia levar à destruição da democracia? Ou seria apenas um jogo de zeros de bilhões de dólares? De certa forma, sabemos que é bilionário contra bilionário. E nenhum grupo ou conjunto de bilionários realmente obteve vitórias na América. É como uma guerra fria entre bilionários. É a destruição mútua garantida pelo dinheiro. Existem todos os tipos de meios secretos sobre os quais nós nunca saberemos. Pequenos pedaços de código tributário, pequenos pedaços de regulamentações comerciais, uma miríade de coisas minúsculas que não significam muito para a maioria dos americanos, mas valem milhões para indivíduos que os bilionários influenciam por meio do seu dinheiro e poder. A maneira secreta mais importante de influenciar esse mecanismo é pelo acesso que o dinheiro dá às pessoas no poder. A capacidade de sentar-se com alguém como Barack Obama ou Paul Ryan e sussurrar em seus ouvidos, essa é uma das coisas que eu gostaria de ver acontecer, é muito, muito poderosa e acontece todos os dias em Washington, D.C. Então, quanto dinheiro os bilionários estão distribuindo atrás de portas fechadas na tentativa de influenciar a política americana? Em 2012, 7 bilhões de dólares foram gastos na eleição presidencial. O magnata do jogo, Sheldon Adelson, dono de cassinos em Las Vegas, doou 100 milhões de dólares. Onde 30 milhões foram para o candidato republicano Mitt Romney. Mas os candidatos são livres para discordar de seus doadores mais importantes? Ou estariam em dívida com eles? A empresa de Warren Buffett, a Union Pacific Railroad, se beneficiou mais do que qualquer outra empresa com a ação do governo Obama ao aprovar o duto principal, porque essa ferrovia carrega o petróleo que agora vai do Canadá até o Golfo do México. Os doadores ricos definem a agenda política, talvez até influenciando os candidatos. E estariam os bilionários apenas agindo de forma independente? Ou estariam eles agindo conscientemente para se separarem dos menos ricos? 15 de outubro de 2013. Cidade de Nova York. Após uma longa batalha de 7 anos, os construtores chegam a um acordo para construir 2 torres de luxo na 57ª Avenida em Manhattan. Chamadas de ala dos bilionários, as coberturas dos edifícios custam mais de 90 milhões de dólares cada. E serão algumas das residências mais altas da cidade, colocando bilionários literalmente em um nível mais alto do que qualquer outra pessoa. Mas poderia haver uma razão secreta pela qual os bilionários migram para essas fortalezas douradas? Alguns bilionários vivem com essa enorme ansiedade e medo de que sua bolha possa estourar. E essa bolha, portanto, precisa ser bem protegida e bem controlada. Nós começamos a ver que cada vez mais esses ricos preferem ficar em lugares onde todos eles estejam juntos. Tudo começou com um prédio chamado One 57, onde vários bilionários compraram apartamentos absurdamente caros e construíram comunidades onde só a própria elite poderia se dar ao luxo de estar e passar uma temporada junta. Quando você fica tão rico assim e mora em condomínios fechados ou em grandes vilas, você tem seu jato particular, você não precisa ficar na fila de aeroportos. Já está tudo pronto para você. Todos os serviços vêm até você, você não tem que ir atrás deles.
Os bilionários têm pessoas que eles pagam para fazerem suas compras, cuidarem dos filhos, pagarem as contas, consertarem as casas, lavarem os pratos. Eles meio que vivem em um universo próprio que é separado do resto de nós. Eles não estão baseados nas realidades econômicas da maioria de nós. Uai, seu app de vídeos curtos.